paz e bem. Você deita-se, mas o travesseiro vira tambor, os pensamentos galopam, o relógio avança. Será só estresse? São Francisco responderia, e talvez não. Certos hábitos noturnos agem como ladrões, roubando o colo de Deus que o sono deveria ser. Hoje desmascararemos 5 costumes que, segundo a sabedoria franciscana e a luz da Bíblia, sabotam o descanso e abrem brechas espirituais. Vigiai, o ladrão vem de noite, OMT 24,43. Respire fundo, peça discernimento ao Espírito Santo e caminhe comigo rumo a um quarto que volte a cantar o Em Paz Me Deito, SL 4,9. Hábito 1, tela que não dorme. Celular, TV, notebook, tablet que ficam acesos até você o apagar. Giroflex, sinal do perigo. Você apaga a luz, em vez de silêncio, o quarto ganha um farol azul que pisca no teto. O feed rola sozinho, explosões, piadas ferinas, romances tóxicos. O corpo está deitado, mas a alma continua de pé, assistindo o desfile de imagens que nenhum monge permitiria na porta do mosteiro. É como deixar a janela aberta na madrugada e cochilar achando que o vento não trará ladrões. Espadas cruzadas porque atrai o mal. Poluição da imaginação. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, OSL 101:3. Cada cena indecente ou violenta entra pelos olhos e desce ao subconsciente, onde o cérebro grava sem filtro. De madrugada, enquanto o corpo quer reparar-se, essas sementes ou germinam ansiedade, luxúria ou medo que florescerão logo ao despertar. São Francisco chamava a mente de horta interior. Jogar lixo audiovisual sobre a terra fértil do sono é semear erva daninha que sufocará as virtudes. Quebra da guarda noturna. Nos mosteiros, após a oração de completas, instaura-se o grande silêncio, sinetas são caladas e o último som ouvido é a doxologia. A tradição crê que, nessa hora, anjos assumem vigilância, CSL 91:11. Quando Netflix, TikTok ou videogame ocupam o turno, o anjo encontra a guarita tomada por vozes mundanas. O quarto, que deveria ecoar salmos, passa a reverberar slogans, gritarias, sensualidade. Resultado, sentinela celeste barrada, sonhos agitados, acordar cansado. Tesouro deslocado. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. MT 6:21. O último tesouro do dia sela o rumo do coração. Se é o celular, o coração desperta faminto de Deus e saciado de futilidade. Papa Francisco advertiu aos jovens, e não deixem que o telefone roube o vosso travesseiro de oração. Quem adormece com o scroll infinito entrega a imaginação a algoritmos, não ao espírito. Porta ao ladrão noturno. Se o dono soubesse a hora em que viria o ladrão, MT 24:43. O diabo não precisa arrombar, basta encontrar a porta entreaberta do entretenimento sem critério. Conteúdos anormais ou tornam-se passagem secreta, roubam minutos de sono, vigor de oração, clareza de propósito. Pomba como purificar. 1. Toque de recolher franciscano. 30 minutos antes de deitar, silêncio digital absoluto. Baixar a intensidade das luzes, rezar um ângelus ou ler um versículo. Escrever 3 graças do dia num caderno ou louvado seja Deus que renova misericórdias, CLM 3:23. 2. Bênção da tela. Com o aparelho já desligado, 3 lenta cruz sobre o visor. Jesus, sela estes olhos, que só conteúdos de luz encontrem caminho até minha mente. Lembrar F5:11 e não participeis das obras das trevas, ou antes, desmascarai-as. 3. Salmo da entrega. Sentado na cama, respirar fundo e proclamar SL 4:9. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Imagine o anjo da guarda fazendo troca de sentinela. 4. Guardiã de cabeceira. Colocar crucifixo, tal franciscano ou ícone mariano a um palmo do travesseiro. Ao abrir os olhos, a primeira visão será o céu, não notificações.
Para quem luta com recaídas, deixe o celular carregando fora do quarto, transforme o criado mudo em pequeno altar. 5. Rito de São Miguel. Se a tentação insiste, reze a oração de São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, é a tranca dupla da porta espiritual. Estrela brilhante, testemunho vivo. Irmã Júlia, professora de História, sofria pesadelos há 10 anos. Após ouvir este conselho, tirou a TV do quarto e deixou o celular no corredor. Adotou o silêncio de completa só com Salmo 4. Em 7 dias os sonhos violentos cessaram, ou 2 semanas depois, acordava às 5h30 para a missa ou com o coração leve como pomba. Troquei o eco do mundo pelo sussurro de Deus, escreveu-nos. Guarda final de São Francisco. Irmãos, quando a noite cair sobre vossos olhos, não permitais que outra luz permaneça acesa senão aquela que arde no Cordeiro. Faça silêncio interior, desligue o palco do mundo e escute o sopro do Espírito que canta no escuro. Então o quarto inteiro entoará. Em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor sustenta meus passos. SL 3 e 5. Que a tua noite volte a ser catedral de estrelas, e o sono, sacrário onde Deus descansa contigo. Hábito 2. Estômago em guerra. Refeições pesadas, beliscos de madrugada, refrigerante, excesso de café ou taça de vinho ou para pegar no sono. Giroflex, sinal do perigo. São 23h47. A luz da cozinha ainda está acesa. Um pedaço de pizza sobrou, a fritadeira chama pelo último pastel, o refrigerante estala, o vinho acena como o sonífero santo. A barriga ronca, ou é ansiedade disfarçada de fome? Você mastiga, volta para a cama e, em vez de repouso, sente o motor do estômago roncar como fornalha. O travesseiro esquenta, a mente fervilha, o coração lateja. O que parecia conforto noturno transforma-se em vigília forçada. Espadas cruzadas, por que esse hábito atrai desordem? Sobrecarga corporal. O vinho é zombador, a bebida forte alvoroçadora, quem se deixa enganar por eles não é sábio. Provérbios 20:1. Frituras, açúcar, álcool ou cafeína forçam fígado, pâncreas e coração a trabalharem no turno que Deus reservou ao descanso. Enquanto o corpo luta para digerir, o cérebro mantém-se em alerta, o sono profundo, e fazem que Deus renova tuas forças como águia, confronte com SL 103 e 5, fica raso e agitado. Letargia espiritual, gula que turva a alma. Estai atentos, para que vossos corações não fiquem pesados pela gula e pela embriaguez. Lucas 21:34. A glutonaria adormece o discernimento, e espírito entorpecido não capta sussurros divinos. São Francisco jejuava para manter a lâmpada da alma acesa, ou ele dizia que o estômago cheio à noite é como névoa sobre o monte da oração. Porta para pesadelos e inquietações. Má digestão gera sonhos confusos, refluxo, palpitações. Quando muito sonhares, tudo é vaidade, Ecl 5:6. Sonho poluído afasta a oração da madrugada, e em vez de acordar para um breve Pai Nosso, você desperta arfando. Ritual que se torna dependência. O lanchinho inocente o vicia, ou logo a mente associa descanso igual comida. O coração perde a sobriedade franciscana que ensina, o corpo deve ser servo da alma, nunca patrão. Pomba, como purificar este caminho? 1. Ceia leve e sagrada. Faça a última refeição 2 horas antes de deitar. Prefira sopa clara, fruta, torrada integral. Beba água morna com mel e camomila, acalma estômago e coração. 2. Jejum franciscano das sextas-feiras. Ofereça o estômago vazio como oração, um pão simples mais água até o pôr do sol. Reze SL 51:17 e sacrifício agradável a Deus é espírito contrito. Descobrirá que a fome física se converte em fome de Deus, e ele sacia. 3. Bênção da mesa noturna. Se precisar comer algo, sente-se, faça o sinal da cruz, diga ao Pai Nosso, o pão de hoje ou em voz clara. A oração corta a ansiedade de quem come em pé, na sombra da geladeira.
4. Chá do Cântico das Criaturas. Ferver água com camomila, erva doce ou hortelã, enquanto infusiona. Leia o verso de GN 1, em 29, e eis que vos dou todas as plantas, para vosso alimento. Beba devagar, como quem saboreia a providência, não a urgência. 5. Exame de fome. Pergunte-se antes de abrir a porta da cozinha, é o corpo ou é a alma que geme? Se for inquietação, substitua sanduíche por 5 minutos de silêncio aos pés do crucifixo, ou muitas vezes a fome verdadeira era de consolo. Estrela brilhante mini história, quando o corpo virou aliado da alma. Bruno, analista de Ti, chegava em casa tarde e oscilava à noite com sanduíche, refrigerante e um episódio de série. Refluxo, insônia e mau humor matinal viraram rotina. Depois de ouvir o conselho franciscano, trocou o combo noturno por chá de camomila com mel e leitura breve do Evangelho. Em 14 dias relatou. Acordo sem azia, sem aquela nuvem escura na cabeça, às 6 horas rezo laudes e sinto que meu corpo finalmente ajudas não atrapalhas minha alma. Faíscas palavra final de São Francisco. O pão partilhado na luz do dia sustenta o corpo, o pão da sobriedade à noite ilumina a alma. Deixa a barriga dormir e descobrirás o sussurro do espírito que canta enquanto o mundo emudece. Permita que o travesseiro seja altar de descanso, não pedra de tropeço digestivo. E então cumprir-se-á o salmo. Eu me deito e durmo em paz, desperto e o Senhor me sustém. SL 3 e 5. Que teu estômago aprenda a liturgia do silêncio e teu sono volte a ser canção de confiança. Hábito 3, e a conversa que vira veneno. Reclamar do dia, criticar pessoas, discutir dentro do quarto. Giroflex sinal do perigo. A porta do quarto se fecha, deveria ser o amém do dia, mas a língua continua em modo de batalha. Aquele chefe é um incompetente. Você sempre faz isso. Político X é um demônio. As palavras ricocheteiam nas paredes, o travesseiro torna-se tribunal, o lençol vira trincheira. Em vez de abrigo, o quarto se transforma em ringue onde mágoas fazem roda e batem palmas para cada golpe verbal. São Francisco advertia, e a língua corta mais que espada, e o corte ecoa no silêncio da noite. Papa Francisco, em homilia de 2014, ecoou o poverelo, e a murmuração é terrorismo, e atira a bomba e foge. Espadas cruzadas, por que esse hábito atrai desordem? Palavra envenenada. Morte e vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Cada crítica rancorosa é semente de morte plantada no travesseiro. O eco de reclamações polui a atmosfera espiritual, os anjos que deveriam guardar o sono recolhem-se diante do murmúrio tóxico. Sol sobre a ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Quando a luz apaga, mas o rancor continua aceso, a noite vira solo fértil para ressentimento. O dia seguinte começa já enfumaçado, um rosto amarrado, oração fria, paciência curta. Convite ao acusador. Satanás o significa caluniador, AP 12, 10. Onde a fofoca, ele se sente em casa. Ao repetir ofensas, fazemos coro com o promotor das trevas, que acusa noite e dia. Cadeia de ansiedade familiar. Pesquisas mostram que crianças que adormecem ouvindo brigas têm níveis maiores de cortisol e taxas mais altas de insônia. O coração pequeno aprende a bater no ritmo da discussão. Profecia autossabotadora. Do fruto da boca cada um se farta, ou do produto dos lábios cada um se sacia. PV 18, 20. Palavras amargas à noite colhem-se em manhãs azedas. Pomba como purificar o quarto com a dulce linguagem do céu. 1. Pacto do sussurro, regra das 22 horas. Quando o relógio marca 22 horas, toda conversa no quarto só pode conter palavra de bênção, gratidão ou silêncio contemplativo. Se um assunto tenso surgir, diga, guardemos para amanhã, na luz do dia e da oração. Ajuda a memória franciscano, depois das 10, quem fala é o céu.
2. Beijo, sou o abraço, ou de reconciliação. Reconcilia-te depressa com teu adversário, Mt 5, 25. Antes de apagar a última lâmpada, ofereça gesto simples, mão sobre a mão, beijo na fronte, perdão se te ferir. O demônio odeia ver inimigos tornarem-se irmãos, o gesto sela a porta. 3. Pai Nosso de mãos dadas. De pé junto à cama, mãos entrelaçadas, rezar uma vez lentamente. Quando chega ao perdoai-nos, aperte levemente a mão do outro, sinal de pacto de misericórdia. 4. Salmo da Harmonia. Recitar SL 133, 1, e ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Visualizar o quarto iluminado pela presença de Deus, como tenda onde tribos antes rivais partilham pão. 5. Reserva de gratidão. Cada membro da família diz algo bom sobre o dia ou sobre o outro. Troca o noticiário sombrio por manchete do céu, hoje Deus caminhou conosco. Estrela brilhante exemplo, de quando o silêncio virou bênção. Carla e Diego, casados havia 12 anos, terminavam quase todas as noites em debate sobre contas, política, sogra. A filha de 9 anos roía unhas até sangrar. Ao ouvir sobre o pacto do sussurro, estabeleceram regra e depois das 22 horas, silêncio ou louvor. No início tropeçavam, mas insistiram. 30 dias depois. 80% de brigas a menos. A criança parou de roer unhas. Orações espontâneas voltaram. No quarto sentia-se o ar de eremitério, relatou Diego. Foi como substituir trovão por canto de pássaro, escreveu Carla. Faíscas palavra final de São Francisco. A língua é tambor, pode chamar os irmãos para louvar ou convocar os lobos para dilacerar. Escolhe o cântico antes que a noite escolha o uivo. Transforma teu quarto em oficina de paz. Onde a última frase é gratidão, o sono chega como irmã pomba levando recados de Deus. E cumprir-se-á Isaías 30, 15. Na calma e na confiança está a vossa força. Hábito 4, quarto sem ar e sem luz. Janelas seladas, cortinas pesadas, ar viciado que nunca o respira. Giroflex sinal do perigo. Você empurra a porta e sente aquele bafo morno, a cortina grossa continua fechada, um fio de luz mal escapa. O ar tem cheiro de livro molhado, de mistura de umidade, perfume antigo e pó. Ao acordar, a cabeça lateja, o peito parece carregar pedra, a oração matinal vira bocejo. São Francisco, amante do vento que penteia os campos de Assis, teria estremecido. Irmãos, o quarto precisa cantar com o vento como o pinheiro canta no alto do monte. Papa Francisco, comentando o Gênesis, recordou: Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, ou sem esse sopro, as coisas apodrecem. Espadas cruzadas porque o ar trancado cria a brecha espiritual. Falta de rua, o sopro do Espírito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2, 7. Rua em hebraico é vento, sopro vivo. Quando o ar fica preso, o quarto simboliza a alma estagnada, ou nada circula, nada elogia a Deus. A ausência de sol igual melancolia fertilizada. O sol afasta a melancolia. Eclesiástico 38, 16, Vulgata. Raios matinais regulam serotonina, combatem tristeza. Sem luz, a mente escurece e sonhos tornam-se cinzentos. Nicho de mofo, nicho de trevas. Padres do deserto diziam: os demônios amam cantos úmidos. Fungos espalham esporos invisíveis, pessimismo e irritação parecem brotar do nada. É figura do coração que guarda ressentimentos como paredes guardam umidade. Travamento da gratidão. O salmista exclama: tudo que respira louve o Senhor, OSL 156. Quarto sem ar igual quarto sem louvor. Encerramos o sopro e, com ele, fechamos o louvor que deveria subir como brisa. Quebra do relógio da criação. Deus separou luz e trevas, IGN 1, 4. Manhã lembra ressurreição.
Dormir e acordar no breu desregula o relógio pascal interior, ou a alma perde o compasso da esperança. Pomba como purificar e devolver rua ao quarto? 1. Rito das janelas abertas. 2 vezes ao dia, se amanhecer e entardecer, destrave a janela por 10 mínimo. Enquanto o ar entra, reze lentamente o hino Veni Creator Spiritus. Vem, Espírito Criador, visita as almas que criaste. Imagine o sopro divino varrendo poeira, dúvidas e cansaço. 2. Batismo de sol. Afaste a cortina pesada, deixe o raio tocar o travesseiro. Proclame de pé, braços abertos, o Senhor é sol e escudo, OSL 84, 11. Visualize a luz como óleo que sela paredes e pensamentos. 3. Planta guardiã da janela. Coloque babosa, esponja de toxinas, ou lavanda, perfume de paz, ou no parapeito. Toda vez que a brisa passar pelas folhas, ela trará a respiração verde ao quarto. 4. Fogo e ar e mini Pentecostes. Abra a janela, acenda uma vela por 5 minutos em local seguro. Sopro mais chama recordam Atos 2, veio do céu um vento impetuoso e línguas de fogo pousaram. Reze, Espírito Santo, preenche este lugar como preencheste o cenáculo. 5. Inspeção de cantos úmidos. Limpe mofo com solução de vinagre ou água sanitária. Enquanto esfrega, declare João 1:5, Deus é luz, nele não há trevas. Borrife um pouco de água benta ao terminar. 6. Respiração da gratidão noturna. Deitado, inspire profundo 3 vezes, a cada expiração, sussurre obrigado. Ensina o cérebro que o ar que entra traz misericórdia, e o ar que sai devolve louvor. Estrela brilhante história de O Cheiro de Páscoa. Dona Lídia, 68 anos, viúva, vivia com rinite crônica e tristeza matinal. Ao escutar num grupo franciscano sobre o rito das janelas, decidiu tentar. Abriu a janela ao nascer do sol, colocou um vaso de manjericão. Rezava o Veni Creator enquanto o vento matinal agitava as folhas. Em 15 dias, a rinite quase desapareceu, o humor clareou. Ela disse: Entro no quarto e sinto cheiro de Páscoa, sar novo, promessa de ressurreição. Faíscas palavra final de São Francisco. Irmãos, deixai que o vento cante salmos nas cortinas e que o sol pinte de ouro o leito, e então o quarto será a harpa do Altíssimo. Abra a janela, acenda a vela, plante a paz. E verás cumprir-se Isaías 60:1. Levanta-te, resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Hábito 5, da ausência de rito noturno. Deitar-se sem oração, sem sinal da cruz, sem palavra de gratidão. Giroflex sinal do perigo. O celular escorrega da mão, a luz se apaga com um estalo, e o corpo exaustos desliga-o como lâmpada queimada. Nenhum cruz traçado na testa, nenhuma Ave Maria balbuciada, nenhum obrigado, Senhor ou sussurrado. Silêncio, mas não o grande silêncio dos monges, silêncio vazio, não consagrado. São Francisco advertiria: quem dorme sem louvor entrega a chave do quarto a estranhos. Papa Francisco ecoa em homilia sobre a oração. Encerrar o dia sem falar com Deus é como fechar os olhos para a pessoa amada sem dizer eu te amo. Espadas cruzadas porque a falta de rito abre brecha espiritual. Quarto neutro campo inimigo. Jesus conta de um espírito expulso que volta e encontra a casa varrida e adornada, então traz outros 7 piores, CMT 12, 4345. Neutro não é seguro, neutro vira terreno de ocupação. Sem oração, o quarto fica arrumadinho, porém sem proprietário declarado. Sonhos sem ancoragem. O sono foi criado para restauro físico e espiritual, Deus dá aos seus amados mesmo enquanto dormem, OSL 127:2. Sem entregar a mente ao Senhor, a noite torna-se campo de batalha de imagens soltas, presságios confusos, ansiedades. Falta de vela igual falta de sentinela. A lâmpada do Senhor é o espírito do homem. PV 20:27.
Quando nenhuma luz sagrada é acesa, a alma perde o lembrete simbólico de que Deus vela. A escuridão física torna-se metáfora de breu interior. Descontinuidade do louvor. O salmista dizia: 7 vezes ao dia te louvo, OSL 119, 164. Se o louvor caiu antes de dormir, quebra-se a corrente de gratidão diária. O inimigo é chamado acusador, OAP 12, 10, e ele preenche o vácuo com acusações. Memória não selada. A psicologia ensina que a última emoção do dia carrega-se para o sono. Se não se sela a memória com gratidão, a última emoção pode ser scroll de notícias, tensão, inveja. Pomba como purificar. 3 minutos que levantam muralhas de paz. 1. Ritual de 3 minutos, sinal cruz, Salmo 91, gratidão. Sinal da cruz, toca a fronte, peito, ombros, e declara a soberania da Trindade. Salmo 91 inteiro ou versículos 2, proteção angelical. 3 graças do dia, em voz baixa, coração alto. 1 TS 5, 18, e em tudo dai graças. 2. Lâmpada de vigília. Acenda a vela elétrica ou lamparina durante 5 minutos, seguro. Enquanto a chama brilha, repita Jó 8, 12, eu sou a luz do mundo. Apague ou deixe apagar sozinha, em gesto de entregar o turno ao anjo. 3. Consagração ao anjo da guarda. Oração clássica, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Acrescente, toma conta dos meus sonhos, ou fala-me de Deus enquanto durmo. Lembre HB 1:14, e não são todos eles espíritos destinados ao serviço, enviados em auxílio. 4. Bênção dos travesseiros. Uma vez por semana, asperja levemente água benta sobre travesseiro em formato de cruz. Reze SL 4:9, em paz me deito e logo adormeço. Imagine cada gota como unção de descanso. 5. Exame de consciência flash. 60 segundos. Onde encontrei Cristo hoje? Onde o neguei? O que lhe entrego antes de dormir? Finalize, Jesus, misericórdia e repouso. Estrela brilhante testemunho vivo. Pedro, universitário de 23 anos, estudava até cair exausto sobre o teclado. Acordava moído, sentindo-se perseguido por pesadelos de provas e cobranças. Após ouvir sobre o rito de 3 minutos, decidiu tentar. Fez o sinal da cruz, rezou Salmo 91, acendeu pequena vela LED. Agradeceu pela mãe, pelo pão, pelo amigo que ligou. 15 dias depois escreveu: parece que durmo dentro de um abraço invisível. Acordo cedo, mas com paz. As provas continuam, mas o pânico sumiu. Sino guarda final de São Francisco. Quando a noite chega, irmãos, lembrai-vos e não se adormece sem antes devolver a Deus o dia que Ele vos emprestou. Faça do teu último gesto uma chave de ouro de entrega. E verás cumprir-se Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás, sim, dormirás, e o teu sono será suave. Boa noite, e paz e bem. Celo ou Luz de Assis, o desafio final. Escolha um hábito para eliminar hoje. Escreva nos comentários: Francisco, quero dormir em paz. Ato público de fé. Partilhe com quem acorda cansado ou viver insônia. Em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor sustenta meus passos. SL 3,5. Paz e bem, e que teu quarto se torne pequena cela cheia de anjos, onde o corpo repousa e a alma voa até Deus.